terceira parte então da nossa videoaula, vamos falar agora dos gases de proteção utilizados no processo TIG. O argônio contra o hélio são gases inertes e a vantagem de se soldar com argônio. O argônio, quando utilizado como gás de proteção, possui maior facilidade na abertura do arco e maior estabilidade. Isso significa que é mais fácil soldar com argônio do que com hélio. Menor tensão no arco, menor energia de soldagem. O hélio é chamado de gás quente, então ele tem maior energia do que o argônio. Menor custo, é mais barato, apesar de ele ser caro, é mais barato do que o hélio. Melhor efeito de limpeza de óxidos quando utilizado em corrente alternada, porém o argônio tem uma menor penetração quando comparado com o hélio, justamente por causa de ter menor potencial de ionização, ou seja, quanto maior o potencial de ionização, maior o potencial de se fazer íons, maior é a energia fornecida, maior é a penetração. O hélio tem maior potencial de ionização quando comparado com o argônio. Então nós temos aqui uma tabelinha que compara os dois gases aqui, o argônio com o hélio. Então o argônio é mais barato, o hélio mais caro. O argônio é utilizado por ser mais fácil de controlar o arco. Esse aqui é utilizado então quando se quer uma maior penetração, favorece a transferência pelo seu maior potencial de ionização. Tem um custo elevado, então algumas vezes, ou geralmente a gente vê o argônio sendo utilizado. Ele possui, o hélio, uma característica do arco ser menos estável, então é mais difícil de controlar o arco elétrico na operação de soldagem. O argônio tem uma maior resistência à corrente de vento, o hélio tem um pouco menos, e a vazão para o processo de argônio pode ser uma vazão menor do que a vazão do hélio. Isso significa que o hélio, por ser mais caro, precisa de uma maior vazão, então por isso que o custo dele também é elevado. E na hora de abrir o arco, de iniciar a solda, o argônio é preferível ao hélio, porque o hélio é mais difícil abrir o arco, iniciar o processo de soldagem. Então, aqui nós temos os materiais que são utilizados como materiais de base para este processo de soldagem: aço carbono, aço inox, alumínio, magnésio e o cobre. O cobre, por exemplo, utiliza-se o hélio como gás de proteção. O aço carbono comum que nós vemos, nas espessuras até 12 milímetros é utilizado o argônio. Espessuras maior do que 12 milímetros é utilizada uma mistura de argônio com hélio, geralmente porque o hélio dá maior penetração por ser um gás com maior potencial de ionização, ele transfere mais energia. E aí, nos aços inoxidáveis, nós temos também o argônio puro, ou uma mistura de argônio e hélio, ou uma mistura de argônio e hidrogênio, ou o hélio puro. O eletrodo é o eletrodo de tungstênio mais tório, assim como nos aços carbono também. Para se soldar alumínio e magnésio, utiliza-se uma corrente alternada. Utiliza-se como gás de proteção o argônio puro, e o eletrodo é o eletrodo de tungstênio puro, sem a adição de tório, sem a adição de zircônio, sem a adição de outros elementos. A corrente, então, a corrente alternada. E a qualidade do cordão no processo TIG é uma
qualidade superior a todos os outros processos de soldagem que a gente já estudou até agora. A qualidade do cordão do processo TIG é superior à qualidade do cordão do processo MIG, MAG, eletrodo revestido e de oxigás. É um processo com uma qualidade muito boa, sem respingos, sem oxidação e sem fumaça. São as características desse processo. Então dá para ver aí o acabamento e a qualidade do cordão de solda. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo que mostra pra gente aqui, ó, o bocal, o eletrodo de tungstênio, tá vendo aqui, ó? Bocal, eletrodo de tungstênio, e aqui a vareta do metal de adição. Então, uma energia elétrica é utilizada, a energia flui através do eletrodo de tungstênio. Esta energia vai gerar a fusão do material de adição, do metal de adição, que será depositado no cordão de solda. Tá aí. Então aqui a gente consegue visualizar o metal de adição sendo depositado no cordão de solda, e olha o acabamento da peça aqui, ó. O acabamento, note que ele não tem uma velocidade muito grande, porém o acabamento da solda é superior a todos os outros processos que a gente já explicou para vocês. Então, ó, o material de adição, metal de adição, e aqui o eletrodo não consumível de tungstênio, e por isso que é importante que a gente tenha a afiação desse eletrodo de acordo com a característica dos materiais que nós iremos soldar. Então a gente viu aí que dá para garantir uma maior ou menor poça de fusão, uma maior ou menor, falei besteira, não é poça de fusão, uma maior ou menor penetração de acordo com o formato da ponta do eletrodo não consumível de tungstênio. E esse aqui é a vareta do metal de adição, que através da energia que flui pelo eletrodo de tungstênio, esta energia funde o metal e o material de adição, sendo depositado aqui no cordão de solda. Beleza? Aqui a gente vai falar um pouco sobre a polaridade da corrente de soldagem. O que significa polaridade? Significa os polos positivo e os polos negativo. Isso significa que eu vou ligar ou o eletrodo no polo positivo e a peça no polo negativo, ou o eletrodo no polo negativo e a peça no positivo. Se eu ligar o eletrodo no positivo, a limpeza é chamada de limpeza catódica e há um sobreaquecimento do eletrodo. Num balanço de energia, aproximadamente, nós temos 30% da energia sendo transferida para a peça, 50% da energia no eletrodo e 20% através de perdas para o ambiente. Isso com o eletrodo positivo. Com o eletrodo negativo, o eletrodo fica menos aquecido. 50% vai para a peça, 30% vai para o eletrodo e 20% são perdas. Então dá para ver aqui a diferença entre as polaridades dentro do processo TIG. Então, nas técnicas de soldagem é utilizado então ângulos de acordo com a direção da soldagem. Então nós temos aí aproximadamente 90 graus aqui
90 graus com o eletrodo de tungstênio e tocha, e o metal de adição devem formar um ângulo de 90 graus. Tá vendo? Esse com esse aqui. E o metal de adição à vareta deve ser inclinado de 15 a 30 graus. E uma inclinação da tocha de 70 a 80 graus. Esse aí são as técnicas utilizadas dentro deste processo. Nós temos aí então como vantagem desse processo a possibilidade de soldar sem o metal de adição utilizando chapas finas. Não existe reação com o metal e o gás, metal e escória, não tem escória porque não tem fluxo. Sem grande geração de fumos, que são aquelas fumaças provenientes aí da fusão do metal de adição. Permite ótima visibilidade do operador, um arco elétrico suave, possui um excelente controle de calor concedido à peça, permite o uso de corrente alternada e de corrente contínua, solda todos os tipos de metais, incluindo metais dissimilares. O que significa dissimilar? Metais dissimilares é um aço inox com um aço comum, um aço inox com alumínio, um aço comum com cobre. Isso são chamados de metais dissimilares, quando eles não são iguais. Solda em todas as posições, permite um controle preciso das variáveis, bom controle da penetração, baixos níveis de hidrogênio, boa acessibilidade, e a operação pode ser manual ou pode ser mecanizada. Então, a taxa de deposição dentro desse processo não é tão grande, é menos econômico para espessuras maiores do que 10 milímetros. Então, quando se ouvir falar em TIG, geralmente associa-se a soldagem com chapas mais finas. Ele é um processo muito minucioso, ele não é um processo tão produtivo para chapas grossas e para o uso em grandes produtividades, por exemplo. Geralmente nós temos o processo TIG utilizado para se fazer então um passe de raiz, para se fazer então soldas com chapas mais finas. Isso significa que a proteção gasosa é feita por um gás inerte. Ele não tem, o processo não tem um alto rendimento, ou seja, não deposita tanto material, então por isso que a produtividade dele também não é tão alta. Tem o risco da inclusão de tungstênio no processo, e os gases de proteção são gases que são caros. Mesmo o argônio também tem um valor elevado, o hélio mais elevado ainda. Então, o processo TIG geralmente é utilizado para passes de raiz, é utilizado para chapas finas, porque tem um controle muito bom da energia concedida à poça de fusão, concedido à junta soldada. Então, nós temos aqui um videozinho do processo. Aí, ó, esse é o processo MIG-MAG. Como está dando 14 minutos aqui, turma, eu vou fazer um intervalinho aqui e vou finalizar no outro vídeo.